trabalho de discussão sobre desenvolvimento territorial sustentável na região, por meio do guarda-chuva do Comitê de Desenvolvimento Rural da região de Chapadinha, o CDR, foi estimulado desde 2021, né, quando a gente fomentou diálogos com os atores locais, o que era para eles desenvolvimento sustentável. Então, o exercício que a gente fez junto com o CDR foi pensar como eu trago as demandas do mercado, né, principalmente focado, no caso específico aqui para a região, para a cadeia sustentável de soja, para uma discussão que vai fomentar, vai fortalecer a governança local. O projeto ele surge dessa necessidade de construir um modelo de desenvolvimento mais equilibrado, né, que concilia produção, conservação, inclusão social. Mas a microrregião de Chapadinha se destacou por reunir uma combinação estratégica, né, uma região de fronteira agrícola em rápida transformação e também com forte organização social, né, com presença de comunidades quilombolas, cadeias alternativas como o extrativismo do Babaçu, por exemplo. A gente tem vários desafios, né? A gente não tem muito hábito de trabalhar de forma coletiva e o acesso a algumas linhas de crédito, né? Nós agricultores ainda temos muita dificuldade. Também a questão de algumas políticas públicas, né, voltadas à questão da agricultura familiar. Temos as questões ambientais. Esse incentivo da produção tem que estar alinhado todo o tempo com os critérios de sustentabilidade, de bioeconomia, de utilizar os recursos que a comunidade já tem, de entender também que o conhecimento que a comunidade já traz, né, a sua tradição, da forma de produzir, ela precisa ser respeitada, né? Passar essas técnicas, interagindo, aprendendo também com a comunidade e chegando a consensos, né, que seja o melhor possível para a comunidade e para o meio ambiente. Chapadinha está inserida, né, como um polo de expansão agrícola, né? O que se pode dizer, né, desse contexto? Dos riscos, né, socioambientais, a degradação do solo, né, o desmatamento, a perda da biodiversidade, né? E dentro do contexto social, nós temos aqui uma questão que ela é muito constante, acho que de muitos anos, que é a questão fundiária, né? Tem conflitos, né? Primeiro, nós discutimos os critérios de uma forma territorial, em oficinas participativas, principalmente com o Comitê Rural da microrregião de Chapadinha, e usamos a metodologia GUT, GUT, né, que nada mais significa uma metodologia que avalia a gravidade, a urgência e a tendência de cada critério, né? Então, a partir disso, a gente priorizou junto com o comitê aqueles critérios mais relevantes. Então a gente conseguiu elencar 10 temas, né? Que são água, biodiversidade, desmatamento e conversão, boas práticas agrícolas, comunicação, parcerias para a sustentabilidade, infraestrutura, legislação, defensivos agrícolas e os aspectos socioeconômicos da região. E assim a gente conversou, dialogou com o CDR, assim como com os produtores de soja da região, com as traders, com a indústria, com instituições de pesquisa, ensino e extensão, né? E também com os órgãos governamentais, tanto a nível municipal quanto a nível estadual. A gente tem um agronegócio crescente na região, mas a gente ainda precisa desenvolver as outras pessoas que estão presentes ali no território. Mas esse desenvolvimento ele se dá através de uma transferência de tecnologia, ele se dá através de mais conhecimento formal e conhecimento técnico. Essa identidade mais ecológica, mais sustentável, passou a ser pauta de prioridade para os municípios, pauta de prioridade na vida dos agricultores. Antigamente falava em sustentabilidade, era coisa de outro mundo. A gente tinha muitos problemas ambientais que era difícil até parar para se discutir. Aí desde quando a gente botou essa consciência na cabeça dos agricultores,
nas próprias instâncias parceiras, a gente vê que a gente consegue trabalhar hoje sobre os processos de conservação de solo, sobre novas tecnologias, né, o uso bem menor de fogo. Quando você fala sobre a questão socioambiental, a questão da conservação do solo, porque a gente sempre só trabalha com máquina, a máquina vai lá, corta, aí planta, depois vem, corta de novo, planta, o solo se cansa, né? E daí é que vem a necessidade de usar os adubos químicos. Então essa questão da conservação do solo, né, para nós foi uma coisa muito importante. A gente está adotando esse sistema porque a gente sabe que este solo, daqui a mais um ano ou dois, ele vai se tornar totalmente produtivo sem precisar do uso de produtos químicos, sem precisar do uso de agrotóxicos e trazer para nós alimentos saudáveis, né? Isso é muito importante. E a gente tem que mostrar para eles que, cuidando do solo, a gente consegue produzir melhor. E eles têm os animais, têm as galinhas, têm os bodes, têm os patos. Então a gente tem que ensinar eles a usar e as palhadas, tudo, para ter um bom resultado. Mas para isso precisava de assistente técnica. E hoje nós temos, e temos vocês também, e eu acho que vai dar muito certo. O primeiro ganho do comitê é conseguir reunir um grupo de pessoas interessadas em impulsionar a produção local e que seja uma produção consciente, uma produção alinhada com o que de fato nós temos potencial, com o que o zoneamento, né, nos permite, e entender também toda essa cadeia do ponto de vista socioeconômico, entender as pessoas, as demandas delas, quem elas são, como que elas interagem com a produção, como que elas interagem também com o meio ambiente, né? O que elas sabem a respeito das normas, como que elas podem otimizar essa produção sustentável de fato, né? E eu acredito que o comitê, com todos esses critérios, consegue entender esse panorama, mas, sobretudo, consegue impulsionar essa produção local, atuando exatamente onde, de fato, ela pode ser impulsionada, que são junto às secretarias de agricultura, junto às associações, junto às comunidades. Então, eu vejo esse trabalho como importantíssimo, né? E que ele veio para nos dar esperança. Então, o papel do comitê é esse, né? Ele leva essas capacitações, ele leva esse conhecimento até o agricultor para que ele possa desenvolver, né, uma agricultura com mais rentabilidade, né? Para que ele possa enxergar na agricultura não uma coisa sofrida, mas uma coisa que ele pode não sobreviver, mas ele viver, né? Porque a gente é muito da agricultura aqui ainda é muito da agricultura de subsistência, né? E eu acho que é isso que a gente quer fazer, né? Dar essa virada, né? Sair dessa agricultura de subsistência para a agricultura familiar, né, que é essa agricultura em que tem essa rentabilidade, que busca esse conhecimento. Então, eu acho que é essas ações que fazem com que o comitê seja de suma importância para a região. E aí o Comitê de Desenvolvimento Rural de Chapadinha, ele vem nos apoiando com relação a essas iniciativas, né, de oportunidades que pode ter dentro do Quilombo de Bom Sucesso, com projetos que valorizam a questão ambiental, a geração de renda. O CDR consegue costurar tudo isso e consegue fazer com que eles sejam entrelaçados. Entrelaçado o pequeno produtor agora se organizando com um grande produtor, e esse grande produtor vai fazer com que ocorra a entrada ou puxar de brinde, por assim dizer, o desenvolvimento do comércio local, dos serviços locais, da indústria local. Esses critérios, eles funcionam como uma base técnica e estratégica para orientar uma série de decisões práticas no território. Eles podem e devem ser usados por diferentes atores, né? Eles podem ser usados por gestores públicos para planejar, por exemplo, políticas mais eficientes, oferecer parâmetros mais claros para, por exemplo, avaliar
riscos socioambientais, identificar oportunidades, assegurar a conformidade com padrões socioambientais. Os critérios, eles permitem estruturar processos de rastreabilidade, cadeias produtivas, eles podem apoiar mercados. O que todas as instituições que estão trabalhando na região tentam fazer é melhorar as condições da região, né? Sejam elas ambientais, sociais, econômicas. Eu acho que indicadores socioambientais são fundamentais para você ter uma noção de evolução das questões que estão sendo trabalhadas, né? Ter essa métrica de monitoramento e avaliação. A iniciativa que o IPAM está fazendo com o CSF para estabelecimento dos indicadores ganha mais relevância por isso, por ser um trabalho ao mesmo tempo importante e desafiador, de ter bons indicadores em que vários atores podem, de certa forma, colaborar e gerenciar, e que podem mostrar lá na frente se houve evolução ou não nessas agendas e atividades em prol do desenvolvimento sustentável. Esses critérios, e junto com todas as outras análises, eles viram o índice de sustentabilidade jurisdicional, né, na verdade, que é um índice que está em construção, né, uma entrega final do projeto. A partir de dados ambientais, econômicos e sociais, a gente dá pesos diferentes, faz diferentes maneiras de cálculo para trazer um índice e mostrar como que aquela região está em relação ao seu nível de sustentabilidade. Então, para a gente conseguir comparar se aquela região está evoluindo ou não está evoluindo na sua questão da sustentabilidade como um todo. O projeto, ele apoiou muito o fortalecimento da instância de governança local, que é o CDR, oportunizou muito a troca de experiência entre os municípios, não só com os municípios, mas com os outros estados. O CDR também conseguiu apoiar iniciativas locais, como o dia de campos, seminários, palestras. A gente também conseguiu apoiar algumas associações, né, na escrita de projetos, né? Então a gente conseguiu, o comitê conseguiu apoiar que, por exemplo, a Associação do Quilombo Bom Sucesso submetesse alguns projetos. Dentre eles, a gente tem o projeto implantado lá no Quilombo, que é a implantação de horta e pomar. E recentemente eles aprovaram também um recurso para que seja investido numa cozinha quilombola, né? Então, IPAM e comitê, né, dialogando junto com a Casa Familiar Rural de Buriti, pensaram na unidade demonstrativa e pedagógica de SAF, que está sendo implantada lá na Casa Familiar Rural. A gente tem como resultado a visão de diferentes segmentos que a gente dialogou, conversou, sobre o que é prioritário quando se fala de sustentabilidade, né? E isso nos dá subsídios muito importantes para pensarmos no futuro em instrumentos, em ferramentas que vá estimular a promoção do desenvolvimento sustentável na região e que todos saiam beneficiados, né? O produtor que vai seguir aquele sistema, a gestão pública, né, que vai ter ali uma vitrine muito positiva para a empresa e para os investidores, né? E os atores locais muito estimulados porque entendem que tem as demandas de mercado, mas que eles também são escutados, são ouvidos nesse processo como um todo, né? E como pessoas que fazem parte daquele território, que elas também têm o poder de opinar sobre como aquele território ele deve ser gerenciado e administrado.